Hoje nós vamos falar de um assunto que ele é primordial. Falando na nossa linguagem, ele é o top do aprendizado, do estudo, do curso de teologia para nós aqui. Porque o Senhor é o Espírito Santo. Porque a obra é dele. A obra não é nossa. A obra não é da Filadélfia, não é dos pastores, não é do bispo. A obra é do Espírito Santo. Todos os ministros desta casa, os ministros da igreja que estão espalhados pela cidade de Limeira, no estado de São Paulo, Brasil, planeta Terra, esta obra não pertence a homens, esta obra pertence a Deus. Aleluia. Glória a Deus, que Deus tenha levantado homens, mulheres, com um chamado ministerial maravilhoso, e tem estabelecido denominações, igrejas, porque assim é, assim tem que ser. Cada um dentro do seu chamado, cada um dentro da sua visão, né? Mas aqueles que estão comprometidos com a palavra da verdade são igreja de Deus em toda a face da terra, independente do nome da sua comunidade, da sua igreja, independente de qualquer coisa. Se andam na palavra da verdade, são nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Senhor. Fazem parte da família de Deus. Amém? Então, o objetivo do Espírito Santo de Deus, preste atenção, por favor. O objetivo do Espírito Santo de Deus, primeiramente, é nos estabelecer. Estabelecer a mim, estabelecer a você, como pessoa, como cidadão do reino do céu, que você é, que eu sou, que nós somos. Primeiramente, ele trata conosco. Domingo à noite, eu atendi uma senhora que chegou desesperada, estava chegando para a oração, eram umas 5 horas, 5h30. Diáconos vieram até mim, o pastor tem uma pessoa assim, ela precisando ser atendida, está desesperada, né? E está falando de suicídio, pessoa que não é da igreja. Nós fomos lá atendê-la. Né? Primeiramente, já passamos a espada para que as hordas de Satanás fossem envergonhadas, porque é eles que estão por trás de todo, né, o espírito de suicídio, o espírito de morte, o espírito de divisão de família, porque a raiz de todo o problema é uma obra de feitiçaria que tirou o marido de casa, acabou com a família. Né? Então, a primeira obra de feitiçaria que causou tudo isso. E não frigir os ovos, quem estava por trás disso aí eram os demônios, então eram os primeiros a serem abatidos. Então foram abatidos pela oração, e depois eu disse para ela: você vem aqui por causa do seu esposo, por causa das suas filhas, mas o Senhor quer tratar primeiro com você. Agora Deus vai tratar com a sua vida. E depois que o Senhor tratar com a sua vida, Ele vai influenciar toda a sua família. Então você fica tranquila, né? Que o causador, né, o câncer espiritual que estava alojado já foi destruído em nome do Senhor Jesus. Então, se o câncer espiritual que estava causando já foi destruído, então agora Deus vai tratar com a sua vida, vai preencher os espaços da sua vida e vai influenciar o seu esposo, as suas filhas, as suas... Então, ali temos ali outras diretrizes, né? Se arrependeu dos pecados, recebeu os ajuste do Senhor, participou do culto, foi orientada, né, a estar congregando, buscando a Deus, fazendo a campanha, nós vamos dar todo isso. Por que isso? Se não houver um estabelecimento da parte de Deus em nossas vidas, um alicerce, um patamar sólido para que o sábio nada vai ser. O Espírito Santo de Deus não edifica. O Espírito Santo de Deus não
fundamentar numa aparência. Bela viola, os fariseus. Então Jesus olhava para os fariseus e eles estavam lá com o talite sobre os ombros, os filactérios sobre a cabeça. Os filactérios eram umas caixinhas feitas de couro de animais, amarrados com pelos de animais, que eles colocavam textos bíblicos dentro dessas caixinhas, né, e amarravam na testa aquilo ali, aquele texto bíblico estava ali, amarravam no braço aqui para ficar do lado do coração. Né. Então a aparência, né, o quipá, o talite, as franjas das vestes compridas que significavam orações, os filactérios, olhar pareciam um ET. Né? Tudo enfeitado. A aparência. Oh, essa palavra aqui não vale nada. Essa palavra não tem valor nenhum. O Espírito do Senhor, ele diz que esta palavra, a aparência, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. O Senhor Jesus bateu os olhos dos fariseus e falou: vós sois sepulcros caiados. Trazendo para a nossa época aqui, bela viola, né? Por fora, bela viola. E por dentro, pão bolorento. É isso que Jesus está querendo dizer. Vós sois sepulcros caiados. Por fora está todo enfeitado, o sepulcro, o túmulo. Mas por dentro existe rapina e ossos e podridão de mortos. Não, amados, por que você está falando dessa forma assim, pastor? Uma palavra dura desta forma. Porque nós precisamos saber como que a banda toca. Se nós, estudantes da palavra de Deus, teólogos, eruditos, acadêmicos, não soubermos, quem saberá? O apóstolo Paulo disse: o que de mim ante muitas testemunhas ouvistes. Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, sejam verdadeiros, para que possam ensinar corretamente a outros. Então o Espírito Santo de Deus trata primeiro com a sua vida e com a minha vida. E depois que ele tratou, o alicerce está fundamentado. Se havia alguma coisa irregular, estive ontem no culto, à noite, não sei se o pastor Cleito pregou a mesma coisa de manhã, se foi ele que pregou, não estive aqui de manhã. Mas ele falou exatamente desse assunto aqui, que eu estou falando. Ele estava falando lá e eu falei: o Espírito de Deus tem falado isso na teologia, segunda após segunda. Nós vamos aprender sobre a liderança cristã, sobre o líder cristão. Mas o Espírito de Deus não edifica sobre alicerce tortuoso. Se houver coisa para consertar, conserte. Porque o seu conserto não apenas estabelecerá o seu ministério, mas também estabelecerá a sua família. E também livrará a sua alma do inferno. Tem pessoas aqui que estão vivendo uma duplicidade cristã. Quando está entre os cristãos, é aquele cristão que dá gosto de ver. Mas quando está no seu dia a dia, por aí, cuidando da sua vida, é uma pessoa completamente diferente. Você está reprovado diante do Senhor. E o Espírito Santo te manda dizer que se você não consertar a sua vida, tudo isso que você tem feito lá vai ser exposto. Porque a palavra de Deus diz que não há nada encoberto que não seja revelado. Mas Deus não quer isso para a sua vida.
Deus quer que você se conserte enquanto é tempo. E todas essas coisas vão ser resolvidas por lá mesmo. E isso não virá à tona. Preste atenção. Isso não virá à tona. Mas se você não se consertar, isso tudo será trazido à tona. E todo mundo saberá quem realmente você é e o que você tem feito. Ninguém engana o Espírito Santo de Deus. E ninguém consegue encobrir nada do Espírito Santo de Deus. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor Jesus, Ele nos ama demais. O Senhor Jesus não desistiu de ti. E nem nós desistiremos de ti. A pessoa que está aqui sabe com quem eu estou falando. O Espírito Santo sabe todas as coisas. Deus não desistiu de ti. E nós também, pelo contrário, jamais desistiremos de ti. Mas conserta. O objetivo de Satanás é te envergonhar, fazer com que todas as coisas que têm acontecido sejam trazidas à tona, para que você seja envergonhado, e você vá embora porque vai ficar sentindo vergonha dos irmãos depois por causa disso. Pastor, mas não é hora de teologia aqui? É aula de teologia, sim. Nós já vamos começar a falar sobre os líderes. Amém? O Senhor Jesus nos ama demais. Ele nos ama demais. Mesmo quando nós estamos enveredando por caminhos tortuosos, Ele quer que nós acertemos a nossa vida, porque Ele quer nos honrar. Agora, se eu insistir em recalcitrar contra os aguilhões, Gálatas 6,7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele vai colher. Isso é para o ímpio e é para o crente também. Amém, queridos? Glória a Deus. Confesso aos irmãos que eu estava angustiado hoje à tarde por causa dessa palavra. Estava angustiado. Esses dias atrás, em reunião com os novos professores, eu disse a irmãos, não tem coisa que mais me aborrece do que eu saber de alunos do curso de teologia que já estão comigo há 8, 10, 12 meses, mais de um ano, e ainda não se posicionaram. Isso me entristece. Porque do crente multidão, irmão, você vai esperar o quê? É multidão. Estou orando para o Espírito Santo tocar na vida dele para que ele venha a se converter. Porque multidão não é convertido. Está na igreja, participa da vida social da igreja, parece um crente, mas é multidão. E multidão você pode esperar só bucha. Da multidão você pode esperar só bucha. Por isso que quem é líder tem que orar muito, jejuar muito para levantar pessoas para o trabalho. Para não levantar a multidão. Porque se você levantar a multidão, meu filho, você vai ter uma dor de cabeça chique. E para colocar é fácil, mas para tirar depois, aí é complicadíssimo. Então, Jesus orou uma noite toda. Jejuou 40 dias e orou uma noite inteira. Aí no outro dia cedo, amanheceu o dia, ele saiu para chamar os seus discípulos na beira do mar da Galileia. Leia lá, você vai ver. Ele sendo quem era e quem é, ele passou a noite no monte em oração, para chamar os seus discípulos, e não chamar gato por lebre, para não chamar a multidão. A não ser Judas, que já estava profetizado a respeito dele.
Você entende? Então é muito importante que nós saibamos disso. Na multidão não se espera nada. E dos seguidores ocasionais? Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora está num fogo que dá gosto. Né? Foi um super crente. Daqui a pouco, cadê o irmão? Assumiu. Mas por quê? O irmão falou um negócio, eu não gostei. O pastor falou não sei o quê. Eu não gosto mais da pregação do pastor lá. Não estou. Então, o irmão mandou uma mensagem para mim e falou assim, pastor, não estou sentindo bem. Está bem longe de casa, acho que eu vou mudar de igreja. Falei seguidor, pensei comigo, não falei seguidor ocasional. Amanhã depois volta lá para a mesma situação antes de conhecer Jesus. Eu já vi esse filme. Você entende, irmãos? Seguidor ocasional. Multidão, seguidor ocasional, que uma hora quer, outra hora não quer, e os discípulos. Quando é discípulo, você pode investir. Que ali vai frutificar 30, 60, 100 por um, e nós não vamos limitar o poder de Deus na vida deste homem e desta mulher que é discípulo. Amém? Pode botar o primeiro slide para mim, Marcelo, por favor. Então, todas essas palavras que eu falei aqui é para falar sobre o líder. Porque o Espírito Santo de Deus, ele trata primeiro com você. Para deixar o patamar. O que é o patamar? O patamar é o alicerce. Isso aqui é um patamar. Ó. Né? É um tipo de patamar isso aqui. Só que ele não é um alicerce, mas é um tipo de patamar. Então Deus primeiro estabelece na sua vida convertida, conversão genuína. Né? Há pendências entre mim e Deus, vamos consertar. Não quero pendências entre mim e o Espírito Santo. Né? Aliás, antes de eu entrar no slide, deixa eu falar uma coisa aqui. Amanhã começa os 21 dias de jejum. Amém? O jejum é voluntário, é opcional. Né? Mas, se você quer ser um líder estabelecido e honrado por Deus no seu ministério, na sua família, na sua vida, né? Aprenda por esse caminho, porque sem jejum e sem oração, vamos fazer até uma equação aqui. Sem jejum e sem oração, igual fracasso ministerial. Sem jejum, mais sem oração, estou fazendo uma equação aqui. Sem jejum, mais sem oração, igual a fracasso na vida espiritual. Não tem saída. Né? Nós temos que entrar pelo caminho da palavra. O maior exemplo foi o Senhor Jesus. Né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Não faça o que eu faço, faça o que eu faço porque eu faço o que Jesus fazia. Isso que Paulo estava dizendo. Amém, queridos? Pastor, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus autêntico. No meio dessa geração ímpia, corrupta, destrambelhada, nessa crise, que nós olhamos e só vemos impossibilidades e situações contrárias. Eu quero ser o atalaia. A voz que clama a verdade e que impõe pelo poder do Espírito Santo o estabelecimento do reino de Deus. Primeiramente em minha vida, depois na minha família e depois aonde eu vivo. Seja na igreja, seja no trabalho, escola, onde for. Então, irmãos, o caminho é esse aqui. É o jejum, a oração e a palavra. Então, amanhã nós vamos começar 21 dias de jejum. Combina lá com o Espírito Santo como que você vai fazer esse jejum. Né?
Porque tem pessoas que trabalham em horários diferenciados. Né? Eu começo de manhã e vou até a hora do almoço, todo dia, no jejum. Né? Então você combina com o Espírito Santo como você vai fazer. Quem tem dúvida do jejum pode vir perguntar para nós aqui no final da aula. Tem os irmãos da coordenadoria, pode dar uma instrução a você. Se você tem dúvida como funciona. Mas todo mundo sabe. Né? Pelo menos aqui eu quero crer que todo mundo está a par. E, como nós não podemos fazer uma bela macarronada sem molho, nós também não vamos fazer o jejum só. Nós vamos estabelecer 15 minutos de oração durante esses 21 dias. Se você puder, por exemplo, eu levanto, pastor, às 6, porque eu me arrumo, 6h30 eu saio para o trabalho. Levante 15 para 6. E esses 15 minutos antes das 6, você vai falar com Deus. Por que o jejum? Por que a oração? Não sei. Me diga por que você precisa. Não é? O que você está precisando no seu ministério, na sua família, na sua vida. Não é? Ao invés de nós sermos os irmãos 6 horas, né? Ô irmão, 6 horas para mim. Ô pastor, ora para mim. Os irmãos da coordenação, 6 horas para mim, irmão. Os irmãos 6 horas. 6 horas. Não, agora não vamos 6 horas. Nós vamos ser os irmãos que oram. E os irmãos que jejuam. Porque a resposta desse jejum, dessa oração, vai ser primeiro na sua vida, no seu ministério, na sua família. E depois vai atingir as pessoas que estão sendo expostas a ele. Amém, queridos? Hoje, pastor, eu vim aqui para conhecer o curso de teologia, eu vim aqui para uma aula, já faz 1 hora que você está falando desse negócio. Meu filho. Mas se não tivesse alicerce aqui, nada vai funcionar, nada vai caminhar. Não vai ter revelação de Deus, não vai ter poder de Deus, não vai ter sinais miraculosos, não vai ter mudança de vida, não vai ter demônios despedaçados e nem obra do mal quebrada em lugar nenhum. É? E nós estamos trabalhando só na pontinha do iceberg. Né? Só na pontinha. Então, estabeleça 15 minutos de oração durante o dia, durante esses 21 dias. Mas seja comprometido, irmão. Seja homem de Deus, mulher de Deus valente, determinado. Né? Eu acho que eu vou fazer assim, que legal, que bacana, e amanhã nem lembra. Ou daqui uma semana nem lembra mais. Faz 3, 4 dias, fala, começou, assim, né, não está sentindo bem. É para não sentir bem mesmo. É para crucificar essa carnona velha aqui. Porque essa carnona velha aqui quer levar nós para o inferno. Viu? Essa carnona velha aqui, o objetivo dela é levar nós para o inferno. Então, se nós fizermos o que ela quer, nós estamos indo contra o padrão da palavra de Deus. Primeira ordenança do Senhor Jesus contra o novo convertido. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Por quê? Porque se eu não negar a mim, o que eu quero fazer, o que eu penso de mim, os meus sentimentos, emoções, vontades, contrariam o padrão de Deus. Amém, queridos? Os irmãos entenderam? Pastor, tudo isso que você está falando para mim é beabá da vida cristã. Chique. Mas eu vou falar assim mesmo. Viu? Vou falar assim mesmo e quantas vezes precisar. Porque daqui, quem quiser, daqui, vai sair homens e mulheres de Deus aprovados para o reino de Deus, para o ministério do reino de Deus, homens e mulheres poderosos em Deus, ministros de Deus poderosos em Deus, que vão fazer toda a diferença no mundo espiritual nesta geração. Isso é o desejo e a obra do Espírito Santo aqui. Você entende o que eu estou dizendo? Né? O Espírito Santo procura pessoas comprometidas, né, para estabelecer essas coisas que eu estou dizendo aqui. Então, marque 21 dias de jejum, a partir de amanhã, 21 dias de oração. Eu não vou perguntar quem fez, quem não fez. É você e Deus, é nós e Deus. Se você tem nesse pedido de oração e jejum, coloque as suas causas, demandas, pedidos. Se for questões financeiras, separe uma ofertinha.
Traga a ofertinha. Coloque aqui. Porque a questão financeira só é resolvida com a semeadura. Aprenda isso, homem de Deus e mulher de Deus. Questão financeira, profissional, só é resolvida mediante a semeadura. Dai e dar-se-vos-á. Né? Pode ser o homem mais crente, mais cheio do poder de Deus. Se ele não semear, ele não tem a bênção financeira. É lei do reino. Né? Deus não precisa do seu dinheiro. Quem precisa da bênção de Deus, sustento, provisão, é você e eu. Né? Ou você acha que o reino de Deus vai padecer necessidade porque nós não queremos semear? Nunca padeceu, nem nunca padecerá. Amém, queridos? Então nós temos que ser sabedoria, que a semeadura é honra de Deus na nossa vida para nos prover. Então se a causa é essa, traga uma semeadura, uma sementinha. Você determina lá com Deus o valor e traga. Ah, o meu é um caso de saúde, mas eu também quero a bênção na área profissional, financeira, acadêmica. Semeie. Amém, queridos? Muito bem. Vamos começar essa ministração aqui. Embora que eu já tenha começado ela faz muito tempo. Esse assunto aqui, irmão, você falar uma aula dessa aqui em 2h30, chega a ser criminoso. Esse é assunto para a gente falar a semana inteira, de segunda a sexta-feira. Mas vamos tentar estabelecer o currículo do curso de teologia aqui dentro desse período. Pode mudar. Aula 4, o líder. Os versículos já estão estabelecidos ali para nós ganharmos tempo. Hoje eu vou dar uma colher de chá. Mas eu não gosto de ler os textos sem abrir a Bíblia e folhear a Bíblia. Mas hoje nós vamos dar uma colher de chá. Cadê o negócio de apontar a luzinha? Tem aí? Dá um para mim aí, por favor. Leia comigo. João, capítulo 15, verso 16 ao 19. Diga comigo. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Obrigado. E vos nomeei, para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Aleluia. Satanás e as suas hordas de demônios têm um ódio de você que você não faz ideia. Você não, na nossa, minha, sua, nossa, quando eu falo de você, eu falo de mim também, porque eu sou ser humano igual a você. Nós não podemos mensurar, fazer ideia de quanto nós somos odiados por Satanás e seus demônios. Eles odeiam demais, e se eles pudessem nos destruir, nos fulminar, eles os fariam. Né? Mas existe uma palavra, né, da parte do Senhor, né, que nós pisaríamos sobre a cabeça deles, esmagaríamos as cabeças deles, né, e eles não poderiam fazer nada, a não ser obedecer às ordens que nós estivéssemos dando no momento oportuno. Amém, querido? Né? Glória a Deus. Eu escolhi a vós. Foi o Senhor que nos escolheu. Mas eu pensei que eu tinha sido um bom menino, né? E Jesus olhou lá do céu e falou, nossa, mas que beleza. Não é? Olha lá o
o Val, que ele é um garoto bacana, né? Foi bem criado, os pais deles eram crentes da Assembleia de Deus, ele já nasceu na igreja. Então ele é um cara, olha, ele é tão bonzinho que... Não, muito pelo contrário. Nenhum de nós éramos dignos. Eu e você éramos indignos. A palavra indigno quer dizer que não é merecedor. Está impossivelmente aquém de receber aquele privilégio. É impossível que receba o privilégio. Isso é ser indigno. Então nós estávamos nessa condição. Mas o amor, a misericórdia, a graça de Deus nos alcançou. Foi Ele que nos escolheu para sermos filhos do seu amor. E essa oportunidade Ele deu e dá a todos. Né? É a nossa recíproca em recebê-lo é que faz com que nós passemos ou venhamos a ser filhos de Deus como somos hoje. Amém? 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Simples assim. Ponto final. 1 João, eu citei aqui 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. Eu vou citar agora o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto o receberam. Verso 11 diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E o verso 12, mas a todos quanto o receberam, ele deu-lhes o poder, por graça, misericórdia e amor, de se tornarem filhos de Deus, tal como Ele é, aos que creem no seu nome. Amém, queridos? Está falando de nós. Irmãos, a Bíblia fala de você. A Bíblia fala de mim. E muito. A Bíblia fala muito, irmão Orlando, de nós. Né? A Bíblia diz na epístola de Judas que Enoque, o sétimo homem depois de Adão, aquele mesmo que viveu 365 anos literais e foi abduzido, foi transladado, né? Quando conta a história de Enoque lá em Gênesis, não fala dessa palavra, mas Judas, o apóstolo, o irmão, por parte de pai do Senhor Jesus, por pai de pai e mãe, né? Porque Jesus foi o único que foi gerado pelo Espírito Santo. Os outros irmãos, Simão, José, Judas e Tiago, foram gerados de José e Maria. Né? Mas Judas, um dos irmãos do Senhor Jesus, na epístola de Judas, ele diz assim que destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer justiça e trazer juízo sobre a terra contra todos os ímpios e pecadores, para trazer justiça sobre todos os ímpios e pecadores pelas suas impiedades que cometeram. Ou seja, está falando da volta de Jesus, quando Jesus vier a olho visível. Né? Que a igreja já vai ter sido arrebatada, já estará com ele e voltará com ele e todo olho verá. A palavra quando fala, a Bíblia quando ela fala a respeito de santos, santos com letra minúscula na Bíblia, está falando de você. Todas as vezes que você lê na Bíblia santo, santos, geralmente está no plural, que fala da coletividade, né, de vários. Então, você vê santos, está falando de você. E de todos os santos que já partiram no Senhor, né, que já dormiram no Senhor, aqueles que ainda virão, que estão nascendo, né, todos os santos. Quando a Bíblia fala de santos, está falando de você. E de mim também. Né? Você imagina, né, depois da igreja arrebatada lá no céu, depois dos 7 anos da tribulação, o Senhor Jesus virá nas nuvens do céu com poder e grande glória e todo olho o verá. E nós vamos estar juntamente com Ele, vislumbrando, todos os olhos vendo
o Senhor voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória. Que visão, hein? Né? Você pode vislumbrar? Esse é assunto de escatologia. Mas está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Veja na sua casa, 1 Tessalonicenses 4, está falando a respeito disso que eu estou falando aqui. Né? Para você já ter uma visão panorâmica do assunto volta de Jesus. Voltando aqui. Ele nos escolheu e nos nomeou para que nós demos fruto. Eu sou um fruto, você é um fruto. E nós geramos em nossas vidas pelo Espírito Santo a semente da palavra. E a semente da palavra é semeada e dá mais frutos. Porque Ele nos nomeou para darmos fruto. A bênção do Pai está sobre nós, está sobre você. É tudo do texto bíblico. Amem uns aos outros, que é o segundo mandamento. Jesus resumiu toda a lei. A lei contém 613 mandamentos. Mas não é 10 mandamentos? Não. São 613 mandamentos da lei de Moisés. Jesus resumiu toda a lei dizendo: amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está resumido os 613 mandamentos da lei. Amém? Na verdade, são 248 ordenanças, 365 proibições. Né? Mas são um total de 613 os mandamentos de Moisés. Então Jesus resumiu: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Se você fizer isso, você guardou toda a lei. Né? Aleluia. O mundo me odiou primeiro. Se o mundo nos odeia, e odeia, hein? Odeia. Que mundo você está falando? O sistema. O sistema diz: você tem que trair, você tem que enganar, você tem que receber propina, você tem que subornar. É como se nada, né? Quem é empresário, né? Fala, quem já trabalhou no mercado, trabalhei no mercado muitos anos. Eles fazem como se estivesse fazendo uma coisa normalíssima. Normal. É tudo normal. E você vai ver que por causa daquela coisa chamada normal, tem suborno, tem traição, tem engano, tem busca de proveito próprio em detrimento de outras pessoas. Então esse sistema nos odeia, porque nós andamos contra ele. O sistema fala: não, vamos fazer assim. Não, isso aí está errado, isso aí é mentira. O Banco Pan-Americano mandou uma proposta para minha filha lá de um financiamento que ela queria fazer, que era mentira a proposta. Eu falei para ela: olha, isso aí é mentira mentirosa, que eles estão querendo que você aceite esse contrato, mas isso aí é tudo mentira e vai comprometer você. Falei para ela: leva no advogado e manda ele detalhar para você. Você vai ver o quanto é mentira isso. Como se fosse normal. Você não é do mundo. Irmão, você tem duas naturezas. Você tem uma dupla natureza. Porque você é ser humano, nascido de homem e de mulher, né? Ninguém aqui foi chocado. Né? Foi todo mundo nascido, né? Mesmo processo. Então você é cidadão da terra. Né? O leão que o diga, né? Todo mês de março, abril, você tem que fazer a declaração do leão, lá provando que você é cidadão brasileiro. Né? Então, você é cidadão da terra. Eu sou cidadão da terra, com meus direitos e deveres e responsabilidades. Mas a primazia da minha e da sua vida é que nós somos cidadãos do céu. Outro dia o irmão perguntou para mim assim: pastor, até onde ou até quando que eu tenho que cumprir a ordenança e a lei da terra? Eu falei: até ela confrontar com a palavra da verdade. Se as regras, as leis,
humanas estão aí é para ser obedecidas. Código Penal, Código de Trânsito, etc, etc. Mas obedecidas até onde? Até que elas venham a confrontar com a palavra de Deus. Se tiver alguma lei que está confrontando com a palavra da verdade, ela tem que ser resistida por mim e por você. Amém, queridos? Os irmãos entendem? Não é apenas não aceitá-la, mas é também resisti-la. Cada um dentro das suas funções, né? Se você é um senador da República, um deputado federal, você vai resistir da maneira parlamentar, né? Agora, se você é um cidadão comum, como eu, por exemplo, né, você vai resistir não aceitando, não votando nas eleições naqueles que querem difundir ou aprovar esses tipos de lei, etc, etc. Você é muito inteligente e você sabe o que eu estou dizendo aqui. Muda o slide, por favor, querido. Se eu estiver atrapalhando você aqui, você me avisa. É que nós estamos filmando e eu quero sair bonito na televisão, então eu tenho que ficar aqui. Né? Se eu fico andando para lá para cá, para os irmãos falam, pastor, você não sossega lá? Amém? Depois nós edita, viu? Não tem problema. É bom salientar títulos, nomes, não conferem autoridade. Irmão Val, meu xará, você faz uma aguinha para nós, por favor, lá, querido? Por gentileza. Títulos e nomes não conferem autoridade ou capacidade para desempenho de ministério. Né? Meu camarada, ele mesmo se domina, se ele mesmo se denomina, vamos crachazão, o apóstolo fulano de tal. Eu tenho até vertigem desse negócio. Eu, em particular. Eu tenho direito de ter vertigem. Tenho até vertigem. Né? Não porque a pessoa não possa se chamar apóstolo, né, ou que... Nome, irmão. Biblicamente falando, na etimologia da palavra, a etimologia é a raiz da palavra. É o porquê da palavra ter sido criada. É a etimologia da palavra. Biblicamente, bispo, pastor, ancião, presbítero, apóstolo, está tudo no mesmo patamar. São líderes da igreja, biblicamente falando. Né? Mas esta hierarquia que nós temos hoje, né? Bispos, pastores, evangelistas, missionários, é bênção de Deus. O reino de Deus ele é estabelecido com hierarquias. Existem hierarquias entre os anjos. Até entre os demônios tem hierarquia porque eles eram anjos. E quando se tornaram demônios, mantiveram a mesma hierarquia. Você entende? Quem entende, diga amém. Você está aí? Então, o que acontece? É bênção. Mas nós precisamos saber que isso não confere autoridade e poder de Deus a ninguém. O que confere, obrigado, querido. O que confere autoridade e poder de Deus é relacionamento e comprometimento. Diga comigo, o que confere autoridade de Deus e poder de Deus na vida do crente é relacionamento e comprometimento. Isso confere autoridade. Quando o crente tem um relacionamento de intimidade, né? E não vou falar de novo aqui o que precisa para ter intimidade com Deus, porque daí eu vou ser muito repetitivo demais, né? Mas é oração, jejum e palavra. Isso cria relacionamento. E comprometimento. O Espírito Santo não vai falar para você só o que você gosta. Ele vai falar para você aquele negócio que desce rasgando na goela. Não, isso aí está errado, precisa melhorar. Isso aí, contrário. Você pensa que por causa de ser pastor, de ter mais de 30 anos no reino de Deus, que o Espírito Santo de vez em quando não dá uns trancos em mim? Mas como dá, rapaz? E é uns trancos de arrancar até couro. Você entende? Né? E você sabe que
nós, como homens de Deus, as mulheres de Deus, tem que fazer? Fala assim, sim, Senhor Espírito Santo. Eu recebo essa palavra e realmente eu peço perdão e eu vou consertar essa questão. E às vezes é nas mínimas coisas, viu, irmão? Aquele negocinho que você fala, não, pelo amor de Deus, também nem tanto. Não sei. E é ali que o Espírito Santo fala, opa, a brecha aí. A brecha que o passarinheiro está cavucando para poder entrar é essa aí. Olha, queridos, eu não quero ser aqui professor da escola bíblica de crianças e ficar falando sobre Facebook, sobre Zap. O que eu vou dizer para você, porque o Espírito Santo de Deus falou a respeito disso quando eu estava buscando a Deus, é que você não é criança. As crianças é que não sabem usar os sites de relacionamento. As crianças escrevem com a minha netinha, quando pega o meu telefone, o tablet dela, ela fica colocando um monte de... Tudo que ela... Qualquer botãozinho ela aperta. Sai de tudo lá, porque é nenê. Mas você não é nenê. Eu não sou nenê. Então eu vou usar para abençoar. Abençoar a minha família, abençoar as pessoas com quem eu estou me conectando. O poder de Deus tem que fluir ali. É uma bênção. Não é? Você encurta tanto as distâncias pelo Zap, pelo Face. Eu não tenho os outros lá no Instagram e os outros TNTT lá, porque não precisa daquilo. Para mim, só o Zap está bom demais. E o Facebook para colocar umas mensagens lá do curso de teologia, umas novidades, né? Você coloca umas propagandas lá. Para mim tá bom. Tem gente que usa todas essas ferramentas, até profissionalmente, etc, etc. Mas se aquilo lá tem sido uma brecha, você não tem domínio, na hora que você senta lá, você deixa escapar, então acaba com aquilo lá, irmão. Acaba com aquilo lá. Tem pessoas que não conseguem. Entendeu? Ele é um crente muito joia. Só que a hora que ele está ali no Zap ou no... Né, então ele dá umas coceirinhas, né? E gasolina de crente pega mais fogo do que gasolina de ímpio. Né? Ou é gasolina azul de avião. A gente ri, mas o negócio é sério. E o Espírito de Deus falou sobre isso mais uma vez. Então, irmão, se não tem domínio, acaba com aquilo ali. Se algum dia, né, eu não conseguir dominar o meu Face, eu acabo com ele. Quem falou? Foi o Clodo? O Clodo falou aqui, se o teu olho te escandalizar, arranca ele e lança ele fora. Porque é melhor você entrar no reino dos céus caolho do que tendo os dois olhos e ir para o inferno. É uma forma de linguagem, uma forma figurada que Jesus falou a respeito disso. É a mesma coisa. Acaba com aquilo, irmão. Agora, se você consegue dominar, consegue colocar santidade lá no seu Zap, no seu Face, no seu Instagram, e TNTT, ótimo. Se não, acaba com aquele negócio lá. E a hora que você estiver bem crente lá na frente, você faz outro lá. E se não der certo, acaba de novo. Vocês lembram da época do MSN? Vou contar um negócio aqui para vocês. A época do MSN, uma vez, né, porque eu converso com muita gente, irmão, com as irmãs, com os irmãos. Né, muita gente fala comigo no Zap, na internet e tudo mais. Né? E nesse MSN, uma vez, uma irmã, muito querida de Cordeiro, abençoada, e sempre estava falando alguma coisa do ministério. Um dia surgiu uma frasezinha meio estranha, rapaz. Eu fiquei uma meia hora olhando assim, falei, será que eu entendi direito? Mas de repente eu não estou. Né? Gramaticalmente, eu não estou sendo um bom exegeta, né? Porque você é um exegeta. Né? Tem um módulo, obrigado, tem um módulo que vai falar sobre exegese, homilética e hermenêutica. Aí você vai saber bem sobre isso. Né? Talvez eu não seja sendo um bom exegeta, estou entendendo gramaticalmente, né? Que a irmã escreveu. Ficou meia hora, falando, tem coisa errada aí. Mandei uma mensagem e falei, querida, sabe que nós, como irmãos em Cristo, a bênção de Deus, tudo maravilhoso, só que a partir de hoje nós conversamos só pessoalmente, aí na igreja e na frente de outros irmãos. Não falamos mais pela internet.
Por que você falou isso? Você foi com raiva do irmão e falou, não. Natureza humana. O líder, o homem de Deus, a mulher de Deus, não brinca com a natureza dele. Não brinque com a sua natureza, porque a sua natureza ela é mais forte do que você. Se você brincar com ela, você vai sucumbir. Não dê asas à sua natureza e não brinque com ela. Ela é mais forte do que você. Dá um exemplo do Sansão. Sansão brincou com a natureza dele. E acabou cego empurrando moinha. Lá na terra dos inimigos dele. Porque ele brincou com a natureza dele. Deus deu poder, deu unção, deu força física sobrenatural. E ele achou que ele podia, não é, namorar e flertar com as filisteias e ficar brincando no meio dos exércitos filisteus lá e debochando deles e tudo mais. Né? Enquanto o Espírito de Deus falava sim, ele falava não, eu posso. Brincou com a natureza dele. E assim, vou contar um testemunho rápido aqui. Os cristãos mais antigos, do começo dos anos 80, lembram de um pastor chamado Jimmy Swaggart. Esse pastor Jimmy Swaggart, ele era um conferencista internacional, mas conhecido mundialmente. Tinha programa de televisão. Quem conhece Morris Cerullo? Já ouviu falar de Morris Cerullo? Nós estamos mal aqui de informação. Acho que é eu que estou muito velho, né? Um conferencista internacional, um pastor famoso mundialmente. Mas muito famoso mesmo. E era um homem de Deus exemplar. Ele tinha um programa de televisão que passava de manhã. Eu era fã de carteirinha desse pastor. Ungido de Deus. Poderoso em Deus. Dizem alguns crentes, ele esteve no Brasil fazendo conferência, dizem alguns crentes, nos anos 80, que ele uma vez chegou no Brasil e olhou toda aquela multidão e falou, realmente Deus precisa de mim para exercer um ministério para a salvação de todas essas pessoas aqui. Deus não precisava dele para nada. Dizem que ele falou isso. Se ele falou, foi aí que começou a derrocada dele. Né? Dizem. Mas um dia eu estava assistindo Fantástico e passou lá uma filmagem desse pastor entrando num motel com uma mulher que não era a mulher dele, foi filmado e tudo mais. E eu como que não acreditei naquilo. Mas realmente, resumindo o assunto, era verdade. Né? Ele traiu a esposa dele com uma outra mulher e foi filmado no motel, saindo do motel com outra mulher. Irmão, acabou o ministério daquele homem. Extinguiu o ministério daquele homem. Ele veio publicamente na televisão, diante de uma grande assembleia da igreja dele, lá dos Estados Unidos, pediu perdão publicamente e tudo mais. Né? A igreja perdoou, o Senhor perdoou, mas o ministério nunca mais. Os irmãos entendem, queridos? Você compreende o que eu estou dizendo? Então, a necessidade de nós compreendermos essas coisas e saber, né, que títulos, cargos, nomes não constituem nenhum tipo de autoridade espiritual, mas o relacionamento e o comprometimento. Relacionamento e comprometimento é que constitui a autoridade. Amém, queridos? Vamos terminar esse slide aqui. Nem escolas, nem institutos bíblicos, nem são em si suficientes para capacitar uma pessoa para o trabalho do reino. Nem currículo de capacitação teológica, nem qualquer outro conhecimento intelectual. Todas essas coisas são ferramentas, elementos que auxiliam, pois o elemento principal é dado pelo Espírito Santo. Absolutamente ninguém reúne em si mesmo condições para ser um ministro de Deus de acordo com o padrão Espírito Santo. Porque hoje nós temos ministros de todas essas facções e estirpes e modelos aí, né? A palavra de Deus diz que os homens no último tempo, sempre foi assim, mas no último tempo se acentuaria. Estariam estabelecendo ministros, pastores,
condutores, mestres, segundo o seu próprio coração. E é o que nós estamos vendo aí. Nós temos visto aí dia a dia. Né? Mas, volta lá um pouquinho. Absolutamente ninguém reúne em si mesmo condições para ser um ministro de Deus. O padrão Espírito Santo de Deus para o ministro, né, somente ele concede. Amém, queridos? Os irmãos estão compreendendo? Né? Então, por isso que nós dissemos aqui algumas aulas atrás, que nós aqui não conjugamos o verbo ter, nem o verbo fazer, nós conjugamos o verbo ser. Né? Porque primeiro nós temos que ser. O fazer, o ter, isso aí é Deus que acrescenta, que traz sobre as nossas vidas. Você compreende? Né? Se nós invertermos as posições e trabalharmos para galgar, para sermos, para ser ou para ter, nós estamos numa caminhada invertida ao norte do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo está indo para lá, nós estamos indo para cá. Porque o Espírito Santo de Deus, ele espera o nosso ser. Eu vou concluir antes, para nós tomarmos o nosso coffee break. Pastor de nível internacional, né, irmão Valdir? Viu? Coffee break, tal. The Bible asks. Deus convive com as suas fraquezas e com as minhas fraquezas. O Senhor, o Espírito Santo, ele convive com as suas fraquezas e com as minhas fraquezas, esperando o melhor de nós. Ele espera o melhor, nada menos que o melhor. Martinho Lutero disse que a Igreja de Deus é formada por pecadores arrependidos que continuam sendo pecadores, porém não mais escravos do pecado. Quando ele fala que continuam sendo pecadores, ele está falando da nossa limitação e fragilidade humana. Que eu falho por ser humano, mas não que eu me permito falhar. Eu sou ser humano mesmo, então, né, Deus sabe, carne é fraca, TDT. Quando alguém fala para mim isso, né, nos atendimentos pastorais, a minha vontade é falar, irmão, larga a mão de você sem vergonha. A gente não fala isso por ética pastoral, né? Mas a vontade é falar isso. Aí a gente entra com a ética pastoral e fala, irmão, quem manda em você é você. É você que manda em você, não é o seu. O sentimento é forte? Puxa vida, eu que o diga. A emoção, né? Quando se trata da natureza humana, como se é forte. Né? Haja jejum para controlar essa natureza humana. É verdade ou não é? Os irmãos homens, não é verdade, irmãos? Né? Aqui não estamos brincando, estamos falando sério. Haja, né, oração, jejum, poder de Deus para controlar, né, para combater contra o pecado que está à porta, aí, as oportunidades. Não é verdade? Né? Mas Deus, o Espírito Santo, está esperando o melhor de mim. Ele convive com as minhas limitações e fraquezas, porque ele sabe que eu sou homem, mas ele espera o melhor de mim. E eu vou dizer uma coisa para você nunca mais esquecer. Como ministro do Evangelho de Cristo, eu espero o melhor de você. Eu espero o melhor, indistintamente, de todos que estão aqui, e até os alunos que não estão. E eu, por outro lado, também, quero que você espere o melhor de mim. Porque o Senhor espera o melhor de mim. Amém, queridos? Deus convive com as nossas fraquezas, mas Ele espera o melhor de nós. E olhe além do que os seus olhos podem ver. Porque além de onde os seus olhos podem ver, é a visão do Espírito de Deus, a visão do Espírito Santo. O slogan de Satanás, que ele fala na nossa mente, você não é, você não tem
e você não vai conseguir. Esse é o slogan de Satanás. Você não é, você não tem, você não vai conseguir. Mas o que o Espírito Santo de Deus trouxe como revelação para nós é que nós somos. Nós somos. Porque Ele nos tornou, Ele nos fez ser. Realeza celestial, príncipes de Deus, herdeiros e co-herdeiros de Deus, de tudo que diz respeito ao reino de Deus, nós somos herdeiros com Cristo. Nós somos detentores da vida eterna. Nós não vamos ter vida eterna, nós temos vida eterna. O corpo é pó, vai tornar o pó, mas o nosso espírito e a nossa alma tem vida eterna. Só vai trocar de corpo no momento oportuno. 1 Tessalonicenses 4. Se Jesus voltar e nós estivermos vivos, a troca vai ser instantânea de corpo. Né? Dá até dó de jogar um corpinho desse fora. Jogar fora, né, irmão? E o outro não vai ter barbatana, não. Já encomendei com Jesus. Falei, Jesus, já faz 50 anos que eu estou convivendo com essa barbatana. Então, eu vou pôr a camiseta, pastor, o presbítero Fernando. Vai ficar lisinho. Amém, queridos? Nós vamos tomar um café e vamos voltar em seguida para dar continuidade. Professor Fernando, só um segundinho, queridos. Os irmãos querem dar o recado antes do café, para que os irmãos no café já possam se movimentar administrativamente, se for necessário. Né? Tradicionalismo, pentecostalismo, não, vamos, fica abençoado na paz. Ali nós vamos tomar um café aí, tomar um refrigerante, fica na bênção, estou orando para a sua vida, olha pelo ministério, e cai fora disso. Você não leva nada. O negócio nosso são almas, são vidas que estão aprisionadas, enfermas, padecendo necessidades de todas as formas, e nós somos baluartes de Deus. Baluartes são aqueles símbolos que representam um reinado. Não é uma bandeira, é um símbolo. Parece com uma bandeira. Né? Imagina um banner gigantesco com um símbolo. Isso é um baluarte. Né? Nós somos baluartes de Deus no reino do Evangelho, que tem que assombrar as hostes inimigas, né? E libertar. A sua palavra liberta o oprimido, o cativo. A sua palavra cura o enfermo. Vem doente, tudo arrebentado emocionalmente, fisicamente, e a sua palavra na unção do Espírito de Deus, porque você é um baluarte, muda aquela realidade naquela vida. Só está morrendo fisicamente, a palavra muda na unção do Espírito Santo. É isso que Deus espera de mim e de você. Baluarte. Baluarte. Não ficar aí com teretetê, procurando chifre na cabeça de cavalo, entendeu? Às vezes eu assisto muitas palestras de teólogos, o pessoal fica procurando chifre na cabeça de cavalo. O professor Fernando é de doer, entendeu? Esses dias saiu um comunicado na internet, alguém teve uma luz, né, e fizeram lá uma comitiva de teólogos de várias denominações, e falaram, gente, vamos parar de debater conceito teológico na internet. Tipo assim, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Aí houve uma concordância entre vários teólogos famosos aí, né, presbiterianos, batistas, pentecostais, e assinaram lá um tratado para não fazer mais isso. Falei, glória a Deus, até que enfim, né, mestre, me deu uma luz, até que enfim alguém, né, tomou uma posição contra isso. Né. Então, é que nem testemunha russelita. Né. Ela chega no seu portão, abençoado, rapaz, eu estou saindo, não tem tempo. É perder tempo. Eu já experimentei tentar lá dentro. É perder tempo. É perder tempo. Eu falo de conhecimento de causa. Amém, queridos? Pode mudar, por favor. Hoje nós vamos até as 11, Marcelo, é isso? Amém. Isso que eu falo, os irmãos da administração, eles pegam no meu pé. O pastor tem que fazer a aula dentro da aula, porque senão administrativamente dá uns pipocos lá. Mas é muita coisa. Né?
Como é que você vai pegar um material dele e outro que a gente espreme, mas para dar pouco slide, né? Porque antes eu fazia 30, 33, agora eu faço 20. Mas é muita informação. E nós não podemos pegar essas informações aí e deixar de passar. Né? Você entende, queridos? Mas Jesus está na frente. A qualidade da vida de um líder. Qualidades espirituais, qualidades morais, qualidades pessoais. Isso significa ter harmonia de espírito, sintonia com o Espírito Santo de Deus, alma e corpo dominados. A alma é tudo que em você que é abstrato é alma. Pensamento, inteligência, vontade, sentimentos, emoções, tudo é alma. Tudo em você que é abstrato é alma. Aí o espírito está na área espiritual. O espírito não está na área natural. A alma está na área natural. Embora seja abstrato. Você não pode pegar a alma, pegar o pensamento, o sentimento, a mente, você não pode pegar, então é abstrato. O que você pode pegar é concreto, né? Lembra lá que nós estudamos língua portuguesa? Substantivo concreto e abstrato? Tudo que é abstrato é alma. E tudo que é concreto, né? E a alma domina o concreto, domina o que é corpo. O meu corpo faz o que a minha alma manda. Então eu preciso ter uma alma dominada pelo Espírito Santo de Deus. Você entende? Quando vem uma proposta que está fora do padrão, a minha alma, opa, é imediato, é natureza, é minha natureza, a sua natureza. Vão falar, eu não gosto. Não é que você não gosta. Porque nem todas as coisas me são lícitas, também nem todas me convém. Não é que eu não gosto, é que não me convém como homem de Deus, não te convém como homem ou como mulher de Deus. Então a alma já... Aí o Espírito fala, não, eu tenho domínio. Então, o Espírito fala, não é o caminho, não é esse. Isso aí está irregular. Isso aí é contrário. Está fora do padrão, está fora do norte de Deus, então para nós não serve. É pá-buf. Surgiu a proposta, acende a luz do Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra fala que quando o Espírito de Deus não nos incomoda mais, e o pecado, obrigado querido, o pecado já fica, quando o pecado não nos incomoda mais, é porque o Espírito de Deus não está falando mais. Aí complicou o meio de campo. Aí foi-se a glória de Deus e ficou só. Mas a partir do momento que qualquer coisinha que surgiu, o Espírito Santo acende a luzinha, isso aí é domínio do Espírito de Deus. Ele está tendo domínio. E o líder, eles têm que ser 100% dominado pelo Espírito Santo de Deus. 100%. Ele é infalível? Ninguém é infalível. Ele é perfeito? Ninguém é perfeito. Ele é santo? Com certeza deve ser. Porque a Bíblia fala, em vários lugares. O primeiro lugar que a Bíblia fala é Levítico 11:45. Sede vós também santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E se eu não quiser ser santo? Estou reprovado. Simples assim. Se eu não quiser ser santo, estou reprovado. Como crente e ministério. Ministério nem se fala. Você acha que o Espírito de Deus vai usar alguém em vida torta? Mas não usa mesmo. E se a pessoa fizer qualquer coisa no ministério, está fazendo por conta. E vai dar zebra lá na frente, com certeza. Você viu gente criando problema na igreja? Pode crer que aquilo ali é falta de domínio do Espírito Santo de Deus. Porque quando é homem de Deus, mulher de Deus, mesmo com dano seu, diz a palavra de Deus, não muda, não se altera. Ele absorve o dano. Olha, sabe o que é isso? É longanimidade. Um dos frutos do Espírito Santo. O que é longanimidade, pastor? Longanimidade é paciência com resignação. Traduz. Paciência com resignação, longanimidade. É paciência ao ponto de evitar qualquer revide. Isso é longanimidade. Não revida. Aleluia.
Você já viu isso? Eu já vi, irmãos. O crente foi prejudicado por outro crente, coisa até séria. E ele abençoou a vida do irmão. Deixa Deus fazer. E eu pergunto para você, será que esse homem de Deus foi honrado por essa postura? Com toda certeza. Foi honrado por Deus. Amém, queridos? Aleluia. Vamos ler Isaías 11:2, está aqui na tela, vamos aproveitar. Diga comigo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Lembra do menorá, do candelabro de 7 lâmpadas. A haste central do menorá, o Espírito Santo do Senhor. Agora nós vamos ver as 3 hastes da direita e as 3 hastes da esquerda. O Espírito do Senhor, a haste central do menorá, do candelabro. O Espírito de sabedoria, diga comigo, e repousará sobre ele. O Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria. E de entendimento. E vamos aproveitar aqui o outro. E também de conhecimento. Você percebe que o fruto do caráter do Espírito Santo, espírito de entendimento, de conhecimento e de sabedoria. Olha a ênfase dos atributos do Espírito Santo na vida do homem de Deus e da mulher de Deus. Conhecimento, entendimento e sabedoria. Os 3 trabalhando numa área, não é, que traz revelação de Deus para que o homem seja e faça. Diga comigo, o espírito de sabedoria, de conhecimento e de entendimento é para que eu possa ser e fazer. Você entende? Olha a ênfase. E depois também, né, não menos importante, o espírito de conselho, né? O espírito de ensino, de ajuste, né, de conselho, de aconselhamento, né, de trazer para a retidão. Espírito de fortaleza. Mas onde fica? Nós vamos encerrar já, meu irmão, fica tranquilo. Onde fica aí depressão, tristeza, rancor, mágoa, medo? Fica onde aí? Se o Espírito que está em nós é Espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza. Então não tem nada dessas coisas. Lembrando que medo, guarda no seu coração, senhor teólogo e senhora teóloga, medo é um espírito demoníaco. O medo é um espírito demoníaco. É um demônio, o demônio do medo. Eu não estou falando, né, quando você chega na beira de um penhasco e olha lá embaixo, tem 300 metros e fica, ô louco, estou com medo desse tempo. Isso aí não é medo, isso aí é respeito com a força da gravidade. Né? Não é verdade? Se eu estou escorregar ali, estou na roça. Então não é disso, isso aí não é medo. Estou falando aquele pavor, escuro, assombração, tem medo de relâmpago. O raio, o relâmpago é o nosso Pai falando, né? A natureza que Ele estabeleceu, Ele tem governa tudo sobre tudo isso. Né? Você acha que meu Deus, o meu Pai, vai deixar um raio cair na minha cabeça? Ou na sua? Jamais. Né? Então, pavor, né? Horror, tudo isso é obra demoníaca. Nós não podemos aceitar na nossa vida de modo nenhum medo de nada. Amém, queridos? Você compreende? Né? Porque nós recebemos o espírito de fortaleza, né? E o espírito de temor do Senhor. Né? Temor do Senhor. É ter medo de Deus? Quando a Bíblia fala de temor de Deus, está falando de reconhecimento.
eu sei quem ele é, logo, né, eu temo não andar na retidão da palavra, porque se ele falou que o céu é real, o céu é real. E se ele falou que o inferno, o lago de fogo é real, pode crer que é real também, né? Então eu não sirvo a Deus de medo de ir para o inferno, mas eu tenho que saber que é real. Então eu temo ao Senhor porque eu sei quem Ele é, eu reconheço, né? É o espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de fortaleza, de conselho e temor do Senhor, né? Lembrando o menorá lá, a central, o Espírito Santo, conselho, temor do Senhor, né? Conhecimento, sabedoria, assim cada uma. Isaías capítulo 11, verso 2. Eu ia continuar, mas a hora acabou. Que pena, né? Agora nós estávamos indo tão bem, né? Mas olha, esse material não tem como, é material para a semana inteira mesmo. A gente tenta fazer da tripa coração aqui, mas não dá, né? Semana que vem nós vamos continuar. Nós não vamos entrar na aula 5, não. Nós vamos acabar isso aqui e entrar na aula 5, né? Tá bom? Nós não vamos dispersar. Professor Fernando, você que vai fazer a correção do livro aqui, venha cá, meu filho. Nós vamos corrigir o livro, porque a semana que vem tem prova. Então aí você tem que estar com o livro corrigido para você estudar, né, as alternativas corretas para fazer a prova. A prova de teologia é muito fácil, é muito simples, é tranquilo. Tem pessoas que têm medo de fazer o curso de teologia por causa da prova. Mas é tão facinho, né? E outra, tem a ajuda dos universitários também aqui, se precisar, né? O questionário que nós fazemos, né, aquele questionário que nós damos a folha sulfite para os irmãos levar para casa, ele é mais difícil que a prova de teologia. Ainda que não é difícil. É só ler lá o versículo, estudou o texto bíblico que está lá, né? Tem a pergunta e tem o texto bíblico. Olha o texto bíblico. Tem uns irmãos, né? Aqui em Limeira não tem, mas lá na Teologia de Cordeiro tem. Os irmãos são malandro da agulha. Copia o versículo na resposta. E não está errado, está certo. Então, ele, ao invés de colocar a resposta na pergunta, ele pega e copia o versículo. Está certo. O versículo é a resposta. Amém, queridos? Mas não estou dando dica, não, hein? Fernando, vem cá, meu filho. Olha que a hora já está indo embora. Daqui a pouco os irmãos vão dedar nós aqui, que nós estamos passando a hora. Amém, queridos? Irmãos amados, vocês são preciosidades do reino de Deus. E nós temos uma responsabilidade muito grande com Deus em relação à vida dos irmãos. Aleluia. Por isso que nós nos desgastamos na oração, no jejum, porque nós temos zelo de Deus com a vida dos irmãos, com a família dos irmãos e com os ministérios dos irmãos. Viu? Quando vocês estão descansando, dormindo lá, tem alguém prostrado diante do Senhor por causa de vocês, das suas famílias e seus ministérios. Viu? Porque nós temos zelo de Deus na vida dos irmãos. Amém, queridos? Nós queremos que os irmãos estejam em tudo sendo abençoados e tenham grande êxito, como pessoas, como membros de uma família, né, como ministério, em todas as áreas nós queremos o êxito na vida dos irmãos. Viu? Por isso que às vezes nós aqui puxamos a corda, nós esticamos, andamos com a rédea puxada, é para o bem dos irmãos. Amém? Professor Fernando, meu querido, esse moço aqui é uma joia. Ajuda nós aí. Obrigado. Aleluia. Correção da aula 1. Qual que é a página aí? 28. 1. A de amor. B. A 2. B de bola. 3. D de dado. 4. E de escola. 5. C de cachorro. Ou casa, melhor, né? A 3 é D de dado. Ok? Questão 6, página 40. 6, A de amor. 7, B de bola. 8, C de casa. 9, E de escola. 10, C de casa. Repetindo. 6, A de amor. 7, B de bola. 8, C de casa. 9, E de escola. 10, C de casa. Aula 2.
54. 1. A de amor. 2. C de casa. 3. D de dado. 4. C de casa. 5. E de escola. Repetindo. 1. A de amor. 2. C de casa. 3. D de dado. 4. C de casa. 5. E de escola. Questão número 6, página 66. Página 66. Página 66. 6. A de amor. 7. C de casa. 8. B de bola. 9. C de casa. 10. E de escola. Repetindo. 6. A de amor. 7. C de casa. 8. B de bola. 9. C de casa. 10. E de escola. Aula 3, página 80. Questão número 1. D de dado. 2. B de bola. 3. C de casa. 4. E de escola. 5. E de escola. Repetindo. 1. D de dado. 2. B de bola. 3. C de casa. 4. E de escola. 5. E de escola. Questão de número 6, página 96. 6. A de amor. 7. D de dado. 8. C de casa. 9. C de casa. 10. E de escola. Repetindo. 6. A de amor. 7. D de dado. 8. C de casa. 9. C de casa. 10. E de escola. Lição de número 4, página 110. 1. B de bola. 2. C de casa. 3. D de dado. 4. C de casa. 5. C de casa. Repetindo. 1. B de bola. 2. C de casa. 3. D de dado. 4. C de casa. 5. C de casa. Questão número 6, página 122. 6. B de bola. 7. A de amor. 8. C de casa. 9. E de escola. 10. C de casa. Repetindo. 6.